Boa tarde, Pepita. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Quero falar que eu e a Pepita, a gente não alinhou a minha apresentação, mas ela deu algumas dicas de uns exercícios que eu vou dar para vocês de entrevista de emprego, falando da trajetória profissional, hein? Estamos alinhadas aí em pensamento. Então, hoje eu fui convidada aqui, muito obrigada, Fernanda, pela conexão, Pepita, pelo convite, para falar sobre potencializar o seu perfil profissional. Falar sobre currículo, LinkedIn e entrevista de emprego. E quem sou eu para falar sobre isso? Eu sou a Tamires Clínico, eu trabalho com RH há mais de 12 anos e eu trabalhei em grandes empresas como Michelin, Ipiranga, atualmente eu estou na Globo, só que nem sempre foi assim. Eu venho de uma família simples em que nem todo mundo teve oportunidade de educação. E quando eu sempre falo isso, me falam: ah, você foi a primeira a fazer faculdade. E não. Meus avós maternos eram analfabetos e eu fui a primeira pessoa a concluir o ensino fundamental. E depois o ensino médio técnico, tinha sonho de entrar numa faculdade, consegui me formar pela Universidade Federal, que foi uma grande vitória para mim. E eu, como eu disse que vinha de uma família simples, não tinha ninguém para me ensinar a fazer currículo. Eu fui galgando isso aprendendo, pesquisando. Já tinha o Google na minha época, então deu para eu procurar. E consegui meu primeiro estágio em RH. Depois disso, eu fui atuando em diversos subsistemas de RH e um deles é a atração de talentos. Atualmente eu não estou mais recrutando aqui na Globo, eu sou HRBP, é um parceiro de negócios. Mas eu já fui recrutadora, eu já fiz mais de 1.000 processos seletivos. Tinha época que eu fazia 100 vagas por mês. E eu fazia todo o processo. Então, eu tinha que buscar o profissional, buscar tanto o currículo nos nossos ATSs, as nossas inteligências artificiais que buscam currículos, quanto no LinkedIn. Eu também fazia as entrevistas com os candidatos, vídeo entrevista. Então, por isso eu tenho bagagem para falar para vocês. Eu quero ensinar para vocês que eu queria que tivessem me ensinado lá atrás, que eu não sabia. E eu também compartilho, além de trabalhar na Globo, eu também compartilho conteúdo sobre currículo, LinkedIn, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome. Se tiverem algum insight, quiserem compartilhar ao longo da apresentação, fiquem à vontade. E quero falar com vocês hoje sobre isso. Como a Pepita disse, a gente dividiu em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser sobre currículos inteligentes. Como fazer um currículo inteligente. Depois, no final, vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas pelo chat, que no final a gente vai ter 10 minutinhos para responder essas perguntas. O segundo bloco é sobre LinkedIn. Tenho certeza que todo mundo aí deve querer estar dormindo e receber alguém com uma mensagem. Você quer participar de um processo seletivo? Imagina, tá dormindo, tá na academia e receber? Pois é, então por isso que o LinkedIn é muito importante. Não só para quem está em busca de recolocação, mas para trabalhar a sua empregabilidade. Eu tenho muitos clientes da consultoria que depois que começaram a publicar conteúdo no LinkedIn, foram promovidos, porque dentro da própria empresa você consegue mais visibilidade, mostrando o seu conhecimento, algo que você já sabe, mas se vendendo. E se você tem um currículo inteligente, um LinkedIn estratégico, você tem que estar pronto, porque as entrevistas de emprego vão surgir. E é isso que a gente vai falar no bloco 3. No final do bloco 2, também podem colocar as perguntas no chat, que a gente vai ter 10 minutos. Depois, o bloco 3 para entrevista de emprego. 10 minutos de intervalo também, para a gente falar sobre... Intervalo não, respondendo as perguntas. E aí, a gente tem uma surpresa no final, né, Pepita? Eu estou um pouco resfriada, então perdoem a minha voz, tá? Que não está 100%. E quero saber se vocês estão prontas para começar. Podemos começar? Papel e caneta por aí para a gente anotar as dicas? Então vamos lá. Currículo. Lembra que eu falei para vocês que eu venho de uma família simples, tive que aprender a fazer currículo sozinha. Na época já existia o Google, graças a Deus, ia lá buscar. Só que no Google nem sempre é um profissional de RH que está falando. E isso é uma coisa que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Quando forem buscar informação, vamos ver quem é a fonte. Essa pessoa trabalha com RH, ela faz recrutamento, porque tem um monte de gente dando dica que não sabe como é o outro lado. E eu ia lá no Google, buscava, fazia os modelos de currículo e enviava. E fui aprendendo com o tempo quais funcionam. E uma pesquisa, ela foi feita nos Estados Unidos e depois a Cato fez aqui no Brasil, mostrou qual é o tempo médio que os recrutadores gastam para decidir se vão continuar lendo ou não o currículo. E leva de 6 a 10 segundos. 6 segundos. É muito pouco tempo, gente.
E por isso, eu vejo às vezes as pessoas colocando dados pessoais imensos, colocando informações muito extensas. O recrutador vai ver aquilo, ele não dá. E por quê? Porque ele não quer, porque ele não tem tempo. Olha, eu tive uma realidade de eu cuidar de mais de 100 posições. Para eu chegar a 100 candidatos, eu tenho que entrevistar pelo menos 10 pessoas para cada vaga. Para eu entrevistar 10 pessoas, eu tenho que ver quantos currículos. Então, é isso que eu quero ensinar vocês. É nesses primeiros 6 segundos mostrar para o recrutador ou para a recrutadora que você é a pessoa ideal e ele continuar lendo seu currículo e te chamar para entrevista de emprego. E tá, qual é o tamanho ideal de um currículo? Gente, eu já recebi um currículo com 27 páginas. Vocês acham que 27 páginas é um tamanho ideal de um currículo? O que vocês acham? Não, é muito grande. Se o recrutador ele leva de 6 a 10 segundos, 27 páginas. E por quê? Essa pessoa quis colocar todas as informações, mas a gente tem que ser estratégico e ser assertivo. Não existe essa de, tem que caber só em uma folha. Se você está se candidatando para uma vaga na Europa, nos Estados Unidos, uma página. Eles não veem currículo se tiver mais que isso. Tem que estar tudo resumido. Mas aqui no Brasil, até 3 é aceitável. O que não dá é para ter informação repetitiva. Você tem que colocar ali informações realmente importantes e relevantes que vendam você como profissional. Então, o tamanho ideal é entre 1 e 3 páginas. Tamira, estou na faculdade. Comecei a faculdade, estou buscando um estágio. Vou fazer um currículo de 3 páginas? Não. Se você está na faculdade, o ideal é fazer uma. Mas se você já tem um tempo mais de trajetória profissional, você pode ter 2 páginas. Às vezes não cabe em uma página os cursos, qualificações, graduações, projetos. Então, se forem informações relevantes, pode sim ter mais de uma página. E qual o modelo ideal de currículo? Posso fazer aquele currículo do Canva e enviar no site da empresa que eu sempre sonhei em trabalhar? Não faz isso. Porque lembra que eu falei que a gente usa ATS? Então, as inteligências artificiais, elas ainda não leem os currículos de imagem. Acredito que daqui a um tempo vão conseguir ler. Mas se você faz um currículo no Canva, por exemplo, salva e coloca em um site como Gup, Kenobi, quando o recrutador for filtrar, ele vai filtrar por palavras-chave. Também vamos falar disso daqui a pouco. E quando ele filtrar a palavra-chave, a inteligência artificial, a Gup, o Kenobi, vai entender que aquilo é uma imagem e não vai conseguir que você siga com aquele currículo. Ele nem vai aparecer na triagem do recrutador. Por exemplo, vou colocar organização de agenda, é uma palavra-chave para secretária executiva. Se eu busco e o seu currículo foi feito no Canva, ele não vai nem ler. Então tem que ter muito cuidado. Qual é o modelo de currículo ideal? Feito em Word e salvo em PDF, porque aí ele fica um PDF editável. Tamires, mas eu nunca posso fazer um currículo mais bonito no Canva? Você pode fazer sim, mas você vai usar esse currículo para enviar quando você tiver certeza que a recrutadora vai ler o seu currículo ou que o gestor da posição vai ler o seu currículo, aí sim, mas que você entregue em mãos, seja por e-mail, por WhatsApp. Mas para cadastrar nos sites, vocês utilizem um currículo em Word, salvo no formato PDF. Bom, então eu envio ele em Word ou em PDF? Em PDF editável. Por quê? Porque se eu salvar lá no Canva em PDF, ele vai salvar um PDF imagem, que você não consegue editar. E mesmo assim, quando você envia um PDF editável, eu preciso que você revise todos os campos na hora de colocar a informação no site. Porque quando ele puxa, ele nem sempre puxa certo. Tamires, isso dá muito trabalho. Gente, procurar emprego dá trabalho, mas também tem resultado. Você fazendo isso, você vai garantir que as informações sejam corretas e, como a maior parte das pessoas não olha, você vai estar ali entre as pessoas que está com tudo certinho, mostrando para o recrutador que você sabe as palavras-chave. Então, dá trabalho, mas é essencial. Coloco competência comportamental no meu currículo? Eu tenho visto isso muito, principalmente a galera mais nova, fazendo um currículo no Canva, colocando lá do lado direito. Comunicação, habilidade interpessoal, relacionamento, coloca ainda as bolinhas. Currículo não é lugar de competência comportamental. Currículo é lugar de competência técnica. Competência comportamental a gente avalia na entrevista. É assim que as coisas funcionam hoje. Então, no seu currículo, você vai colocar o que é curso técnico, você vai se vender tecnicamente. E aí, na entrevista, sim, como a gente vai dar dicas aqui, você vai mostrar não só essas habilidades, mas com resultados na prática. Então, o currículo não coloca competência comportamental, coloca competência técnica.
E agora vamos construir um currículo passo a passo, então, com vocês, um passo a passo, falando sobre cada um dos tópicos do currículo. Começando pelos dados pessoais. E como eu falei para vocês, sendo recrutadora, já vendo muito currículo, já vi milhares de currículos na minha vida. Eu já peguei currículo, gente, sem e-mail, currículo sem telefone. Como é que eu vou falar com essa pessoa se ela não coloca e-mail e telefone? Tamires, eu não vou esquecer o meu e-mail e meu telefone. Acredite, você já escutou algum amigo falando assim: tem uma vaga na empresa, me manda o seu currículo, você tem ele atualizado? E você, putz, não tenho meu currículo atualizado. E aí você vai fazendo na pressa e acaba esquecendo. Por isso, primeira dica, sempre tenha um currículo atualizado, mesmo que não seja o seu plano sair da empresa no momento. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que trabalhar sempre, todo o tempo, a nossa empregabilidade. A gente está num mundo que vive em constante mudança. E por que não avaliar outras experiências? Posso dizer para vocês, eu estava muito feliz no meu emprego anterior. Fiquei 7 anos na Ipiranga, uma distribuidora de combustível. Eu tentei, recebi 3 propostas pelo LinkedIn para vir para a Globo, e só na terceira que eu aceitei, porque eu estava muito feliz lá. Só que eu vim para cá e eu ainda estou ainda mais feliz do que lá. Então, às vezes, existem oportunidades que são melhores do que a gente estava, e a gente nem podia imaginar esse mundo. Então, fica aí a dica também de sempre ter o currículo atualizado. Voltando aos dados pessoais, por que é importante a gente fazer com antecedência? Para não ter esse problema de esquecer as informações. E aí, o segundo erro que eu sempre vejo cometendo é: coloco o meu endereço completo. Eu moro na rua Júlio de Castilhos, número 63, bloco 1, apartamento 201, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22081. Gente, o tempo de ler meu endereço já passou 6 segundos. E o endereço não me vende como profissional. Então, não precisa colocar o endereço completo. Você pode colocar a sua cidade, estado. Se é uma vaga que existe disponibilidade para viagens, você coloca ali entre parênteses, disponibilidade para viagens. Mas só isso, não precisa colocar todos os endereços completos. E foto? Eu coloco foto? Eu sempre escuto isso. Aqui, de novo, quando a gente fala de currículo, a gente não tem certo e errado, tem o que cada profissional acredita. Eu, como profissional de RH, acredito que foto, assim como a idade, não são informações que vão fazer diferença na vaga. Eu não vou olhar para uma foto e decidir se a pessoa tem as competências técnicas que eu preciso. Não é a idade dela que vai dizer isso. Então, eu, Tamires, não acredito em colocar essas duas informações no currículo. Mas, Tamires, a empresa exigiu que coloque foto e idade. Então, você pode colocar. E, de novo, se é importante para você, coloque. Mas eu não entendo como uma informação que vai diferenciar você como profissional. E documento? Eu já vi gente colocando RG, carteira de habilitação, CPF. Precisa colocar o documento? Não precisa. Mesmo em cargos, por exemplo, cargo da área comercial, que a pessoa vai precisar dirigir, você coloca a informação de Carteira Nacional de Habilitação. Eu tenho, possuo CNH, mas você não precisa colocar o número. Lembra, gente, a gente está numa era aí de dados, de confidencialidade, temos que tomar muito cuidado. Então, não coloque os números dos seus dados no currículo, tá? Apenas se for essencial para a posição, aí você coloca que possui a carteira. Tá, mas e aí, como é que eu coloco no meu currículo? Eu coloquei aqui um exemplo do meu. Não é o único modelo que existe, você pode colocar um embaixo do outro, se você quiser, não tem problema nenhum. Mas está vendo como ele fica bem sucinto? Por quê? Porque ele tem aqui o meu nome, e aí, de novo, meu nome, Tamires Cristina dos Santos Climpo Imenso. Eu coloco tudo? Não, eu coloco o primeiro e o último. Não tem problema. Para deixar aqui uma informação mais limpa. Depois eu coloquei a cidade e o estado, se quiser colocar o bairro, pode também. Telefone para contato, se tiver mais de um, coloca. O meu e-mail e o meu perfil do LinkedIn. Presta atenção no meu perfil do LinkedIn. Eu já vi algumas pessoas colocando aqui no chat no início. O perfil do LinkedIn é sempre importante colocar no currículo. Às vezes a pessoa quer se conectar com você. Às vezes a pessoa quer ler algum artigo. Deixa eu ver. Eu tenho algum amigo em comum para eu pedir referências? Deixa eu ver o que ela fala nas redes sociais. E o LinkedIn é fofoqueiro, tá, gente? É, tudo que você curte, comenta, ele mostra lá. Então a pessoa consegue ver. Cuidado com polêmica no LinkedIn. Então é importante. E aqui, o meu perfil do LinkedIn é Tamires Climpo. Vocês vão ver, teve gente que jogou no site que tinha aqui no chat, que era nome, sobrenome 6B5344.
não fica algo profissional colocar esse endereço aqui. É melhor deixar o seu nome e sobrenome. Ah, Tamires, meu nome é comum, meu sobrenome é comum. Usa secretária, usa a sua sigla da sua profissão, algo que remeta à sua profissão. Por exemplo, se meu sobrenome não fosse tão incomum, que é muito difícil de encontrar aqui, né? Eu poderia colocar Tamires Santos RH, porque é a minha área de atuação, o perfil profissional, tá tudo bem. E vocês tiveram criatividade para fazer Instagram, para fazer TikTok, então vamos conseguir fazer aqui também. Dados pessoais, nome, um sobrenome. Tenho 2 sobrenomes, está tudo bem, mas eu tenho 5, 6, tenta diminuir para não deixar muito grande. Cidade, estado, telefone, e-mail e perfil do LinkedIn. Se a vaga exigir algo mais, como disponibilidade para viagem, você coloca. Tamires, não gostei desse formato na linha. Coloca uma informação abaixo da outra, isso não tem problema nenhum. Mas a minha recomendação é que primeiro venha o nome e depois as informações. A semana eu atendi um cliente e os dados dele estavam em cima do nome. Eu falei, troca ele. Não, eu não quero trocar. Eu falei, a decisão é sua, mas eu, como recrutadora, sei como funciona o olhar dos recrutadores. Você está vendo muitos currículos. Imagina, gente, eu tive uma vaga que eu não me esqueço dela, que eu tive 10.000 candidaturas. Eu estou vendo muitos currículos, eu triei, mas são muitos. Se eu passo e ele está fora da ordem, aquilo ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar, porque eu falo, isso aqui eu nem vou ver, está muito diferente, não está no padrão que eu estou acostumada. Então, o ideal é seguir o padrão. E o objetivo? De novo, objetivo, eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso. Depois do nome, você coloca o objetivo, mas eu recomendo que você coloque o objetivo se você é um profissional que está no início da carreira ou você está fazendo uma mudança na sua carreira. Por quê? Porque se eu coloco lá no objetivo, é sempre a área que você atua ou o cargo. Então, atuar na área de secretariado executivo, atuar como secretária executiva. Não faz se for mais do mesmo. Como assim, Tamires? Por exemplo, eu coloco lá meus dados pessoais, depois eu coloco o meu objetivo, atuar como secretária executiva bilíngue. Depois eu coloco formação, secretariado executivo, experiência profissional, cargo, secretariado executivo. Está muito repetitivo. Se a minha formação é em secretariado executivo, se a minha experiência profissional é como secretária executiva, não faz sentido eu colocar um objetivo. Agora, se é diferente disso, ou se eu estou procurando ali o meu primeiro emprego, mudando de carreira, aí sim eu coloco o objetivo. O objetivo é sempre a área ou o cargo. Por exemplo, atuar na área de recursos humanos é muito abrangente. Então, eu colocaria atuar na área de treinamento e desenvolvimento. Poxa, eu já passei por diversos subsistemas, então isso faz sentido. Mas sempre pensem se não vai ser mais do mesmo. Lembra aquela máxima? O recrutador tem pouco tempo, ele está passando os currículos, então vamos deixar ali o que é informação estratégica. E depois disso vem a parte mais importante do currículo, justamente porque o recrutador tem pouco tempo, a gente precisa fazer um resumo. E resumo não tem 3 páginas, tá, gente? Já recebi currículo assim. Aí não é resumo. Resumo profissional, ele vem abaixo dos dados pessoais. Se eu posso colocar ou não objetivo e depois resumo. Ele é o momento de fazer o seu marketing pessoal. Quando eu me apresento, e o brasileiro tem muita dificuldade nisso, muita dificuldade em falar sobre si mesmo, de mostrar os seus pontos fortes. Quando eu me apresento, eu falo, eu tenho mais de 12 anos de experiência em RH, porque eu já vivi bastante. Isso me valida como profissional. Em grandes empresas como Michelin, Ipiranga, Globo, são empresas que a gente chama de empresas boutique. São empresas que a maior parte das pessoas conhece. Isso também faz a diferença. Então, se você tem mais de 5 anos de experiência, mais de 3 anos de experiência. Qual mercado que você atuou? Óleo e gás, comunicação, mídia, indústria farmacêutica? Coloca mais de 3 anos de experiência na indústria farmacêutica, atendendo os cargos X. Isso é o seu marketing pessoal. Esse é o seu momento. O resumo, ele é um dos pontos mais importantes do currículo e deve falar também sobre a sua trajetória. O que foi mais importante da sua trajetória? Ganhou um prêmio, um reconhecimento, tenta colocar ali. E no máximo 6 linhas, tá? O ideal é em 6 linhas. E aí aqui eu trouxe o modelo de resumo. Você pode sempre colocar profissional com mais de X anos de experiência nos subsistemas de RH. Nesse caso, os subsistemas de RH, eles são palavras-chave. A gente já vai falar sobre isso na experiência profissional.
Então, você vai ver que eu coloquei aqui recursos humanos, RH e HR. Todas essas são palavras-chave, sinônimos que as empresas vão buscando. Então, eu tento colocar o máximo de palavras-chave no meu resumo. Cultura, desenvolvimento organizacional. E eu trouxe aqui as principais palavras-chave do secretariado executivo para vocês também. Atuação em diferentes mercados, isso também faz a diferença. Então, eu coloco qual mercado eu atuei. Por quê? Porque ele vai ver, poxa, eu tenho uma experiência na indústria de petróleo, faz sentido, tenho uma experiência em mídia e comunicação, faz sentido para o que eu estou buscando, é próximo da vaga que eu tenho. Sólidos conhecimentos em, e aí você coloca os seus conhecimentos. E depois a formação acadêmica. Você vai colocar na formação acadêmica cursos técnicos. Lembra que eu fiz o meu primeiro ensino médio foi técnico, ensino médio técnico em informática. Sua graduação, pós-graduação, mestrado, mais de uma graduação se tiver. E aí aqui também é para você ser estratégica e pensar qual é o curso que faz sentido. Por exemplo, meu ensino médio técnico em informática hoje não faz mais tanto sentido para minha carreira. Então eu não coloco essa informação. Não tem problema nenhum. Eu deixo a minha graduação em administração e a minha pós-graduação em gestão de negócios com foco em soft skills, que tem a ver com a minha área de atuação. Sempre coloque o nome do curso, a instituição de ensino e o ano de conclusão. Se ainda estiver cursando, você coloca previsão de conclusão X. E aqui tem um ponto. Já peguei candidato que colocou nome do curso, instituição de ensino, a gente seguiu com todo o processo seletivo e na hora da gente pedir a documentação para entrar na empresa, para fazer a contratação, a pessoa não tinha se formado. Gente, só coloca a informação se for verdade. Hoje no Brasil, o cargo de analista, por exemplo, ele exige ter graduação. Se você não tem graduação, você não pode ser contratado como analista. Então, você já teria que ter sido eliminado lá no início do processo seletivo. Não pode mentir no currículo, essas informações são importantes. Se você trancou, coloca trancado, sabe? Se ainda vai concluir, previsão de conclusão, mas não pode mentir, porque isso pode impactar e pode te queimar naquela empresa. Ao invés de, se você fala logo no início, eles podem pensar, poxa, essa vaga não dá. Mas eu tenho uma vaga assim que faz sentido. Eles vão falar, me fez vir até o final e mentiu, vão acabar queimando você como profissional. E o mundo de RH é um ovo, a gente está sempre se comunicando e perguntando. Então, mentir, não. Em hipótese alguma, mintam no currículo. Aqui eu coloquei um exemplo. Até coloquei o curso técnico para vocês verem. Então, eu colocaria aqui sempre a ordem do que eu fiz por último até o primeiro. Então, o que é mais recente, eu deixo em cima. E o que é mais estratégico, a gente também deixa em cima essa informação. Então, aqui eu coloquei a pós-graduação em gestão de negócios com foco em soft skills pelo BBI of Chicago, a graduação em administração, o nome da universidade, aí aqui está a sigla, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se eu quiser escrever depois disso, eu também posso, tá? Então, se você quiser, pode escrever por extenso o nome da faculdade, não tem problema nenhum. E aí, o curso técnico em informática. Não esqueçam do ano, se estiver cursando, não esqueçam de colocar do lado. Tudo bem? E vamos falar sobre idioma. Idioma, eu sempre explico que depende de cada caso. Por exemplo, se é um cargo que não exige tanto, ou se o seu idioma não é avançado, fluente, deixa lá no final. Mas no caso de secretariado executivo, é muito importante que você tenha o segundo idioma. Então, você coloca ele logo lá em cima do currículo. Coloquei dados pessoais, objetivo pode ou não colocar. Coloquei o meu resumo, depois a minha formação, e aí eu coloco o idioma. E você coloca qual idioma você tem, você coloca qual é a instituição que você concluiu, o ano de conclusão, ou então qual é o seu nível. Não esqueça do nível no idioma. Se você tem idioma básico, eu tenho inglês básico. A não ser que você esteja cursando, não coloque. Ou coloca no final, tá? Não deixa aqui em cima. Porque não é uma informação relevante, é mais relevante que ele veja as suas experiências profissionais. Então, se for básico, não coloca. Se for básico e estiver em curso, você coloca mais no final. Tamires, é básico, tá trancado, mas eu quero colocar. Então, coloca no final, depois de tudo, antes dos cursos. Aí você coloca lá o idioma. E aí aqui eu coloquei inglês avançado pelo WISE-UP, conclusão em 2010. Então, qual é o idioma, o nível, onde eu concluí e qual o ano.
Depois disso, vem a experiência profissional, é um dos campos mais importantes do seu currículo. E na experiência profissional, você vai colocar qual empresa você atuou, qual o cargo, o período que você permaneceu e a descrição do cargo utilizando palavras-chave e os seus resultados alcançados. Eu vejo muita gente que não conhece até a palavra-chave, mas não coloca resultado. Então, o seu currículo vai ficar o quê? Uma descrição genérica. O que diferencia você como profissional? O que você fez naquela empresa que fez a diferença? E aí eu posso dar um exemplo meu. Quando eu trabalhei com desenvolvimento organizacional, eu fiz a transformação cultural de uma empresa com mais de 3.000 pessoas. Foi uma transformação muito grande. Isso não está na minha descrição de cargo, mas isso fui eu que fiz. Eu também posso falar que quando eu fui BP na empresa anterior que eu trabalhei, a gente fez um trabalho de escuta dos funcionários e implantação de plano de ação, que a gente aumentou a pesquisa de clima em 10 pontos percentuais. Isso também não é uma descrição de cargo, foi uma conquista minha. Então, é importante diferenciar o que é você, o seu diferencial. Aqui eu tenho um exemplo. E eu trouxe esse exemplo da última empresa que eu trabalhei com os dois cargos. Coloquei o nome da empresa, Ipiranga. Aqui em cima eu coloquei todo o período que eu fiquei lá, porque eu passei por diversas áreas. Então, eu coloquei, eu entrei em setembro de 2015 e fiquei até setembro de 2022. Eu sempre recomendo que vocês coloquem o mês e o ano. Não coloca só o ano, tá? Aí eu coloco embaixo, empresa do ramo de petróleo de grande porte. Essa informação aqui, ela é mais importante quando você está em uma empresa pequena que as pessoas não conhecem tanto. Que aí elas vão saber qual é o ramo, qual é o porte. Às vezes é uma empresa de grande porte, mas que o nome nem é tão conhecido aqui no Brasil. Então você coloca empresa do ramo X de médio porte, de grande porte, de pequeno porte. Não tem problema nenhum isso. Você só vai demonstrar qual é a área e qual é o porte dessa empresa. E aí depois eu coloquei aqui qual o cargo e o período que eu fiquei nesse cargo. Nesse cargo eu fiquei de julho de 2021 até setembro de 2022, que é quando foi que eu fui para a Globo. E eu coloquei as descrições. Essas descrições têm palavras-chave. Eu pesquisei as palavras-chave e aí eu coloquei aqui descrevendo o que eu fazia e usando essas palavras. E coloquei, tá vendo, ações de escuta e desenvolvimento de plano de ação junto às áreas, que aumentou em mais de 10 pontos percentuais cada uma das 13 frentes da pesquisa. Então, isso é um resultado que eu apresentei. Foi uma conquista minha, então é importante, porque isso me diferencia. Depois eu coloquei outro cargo, analista de atração de talentos, de outubro de 2019 a julho de 2021. Essas datas têm que estar sempre batendo. Então, eu terminei esse cargo, comecei esse, porque está na mesma empresa, então tem que mostrar que foi uma promoção. Por que isso é legal? Porque mostra que você teve um crescimento, você teve ali um reconhecimento dentro da empresa. Coloquei aqui a descrição em bullet points, no máximo 6. Se for estratégico, pode colocar mais, mas cuidado para não deixar uma página, tá? Então, coloca aqui o que é mais estratégico, usando as palavras-chave, e coloca também o resultado que você alcançou. E o que são palavras-chave? Estou falando tanto nisso, né? Palavras-chave são as palavras que os recrutadores usam na triagem dos currículos. Sabe uma busca no Google? A gente não coloca lá palavras? É assim que o recrutador faz com os currículos. Lembra da vaga que eu falei para vocês que eu tinha 10.000 inscrições? Era uma vaga de engenheiro e nem todo mundo era engenheiro, tinha até médico se candidatando. Só que, como a vaga era de engenheiro, engenharia é uma palavra-chave, que eu preciso que a pessoa tenha um criativo, eu preciso que ela tenha se formado em engenharia. Então, são as palavras que os recrutadores usam para buscar o currículo da pessoa. Qual é a importância? É de extrema importância. Seja quando você vai enviar o seu currículo no site da empresa, seja quando você vai enviar para alguém, quando ele lê aquele currículo, ele quer saber se o que ele está buscando tem ali. Então, essa é a importância, é mostrar para o recrutador que você é a pessoa ideal para aquela posição. Eu vejo muita gente reclamar assim comigo, mas Tamires, eu sou a pessoa ideal para aquela vaga, mandei o currículo e nem me deram um retorno. E quando eu vou ver o currículo, não está escrito com as palavras que eles buscam. Então, por exemplo, a área de recursos humanos pode chamar capital humano. Por que não adaptar essa palavra? Não é para mentir, mas usar sinônimos que mostrem que você já fez. Poxa, se essa experiência aqui que eles estão pedindo você já fez, mas foi lá na quarta empresa que você atuou, coloca no resumo. Traz para cima essa informação logo ali, para quando o recrutador olhar, ele saber.
Então, por isso que é importante você ter as palavras-chave, mostrar que você é a pessoa ideal para essa posição. E onde eu encontro? Você pode encontrar as palavras-chave lendo descrição de vaga. Então, pega ali umas 3, 4 vagas que você gostaria de trabalhar, que façam sentido para a sua carreira, em empresas que você gosta também, e vê o que tem em comum. Quais são as palavras que aparecem? Quais são as exigências que eles pedem em todas essas vagas? Poxa, apareceu aqui 3 vezes organização de agenda, organização de eventos. Então, essa é uma palavra-chave e eu vou usar no meu currículo. Eu faço isso e não tinha escrito. Às vezes as pessoas pensam, eu faço isso e não tinha escrito no meu currículo. Então, essa é a importância. Esse aqui é para vocês darem print, tá? Deem print, salvem. São as principais palavras-chave para o cargo de secretária executiva. Como é que eu cheguei até essas palavras? Existe um site que é o Mapa de Carreira do Vagas. Se você for no Google, Mapa de Carreira do Vagas, você digita o seu cargo e ele mostra quais são as palavras-chave para aquele cargo. E aí aqui ele mostrou agendamento de reuniões, organização de reuniões, passagens aéreas. Quem nunca teve um problema com voo aí, hein, gente? Executivo em cima da hora. Esse também é importante. Material de escritório, diretoria. Diretoria é uma palavra-chave. Por quê? Porque geralmente essa é uma secretária de um diretor. Relatórios de despesas. Então, quanto mais palavras você tiver, e sempre usando a organização de eventos, olha que tem organização de eventos, e tem um que tem duas bem parecidinhas, deixa eu ver. Controle de agenda, tem controle da agenda e controle de agenda. Tamires, como eu vou escrever? Usa um no resumo e outro na descrição. Ou controlar a agenda, todo mundo controla. Então, nessa descrição aqui desse cargo, eu vou colocar controle de agenda e na de baixo, controle da agenda. Porque assim eu garanto que eu posso ser mais encontrado. Então, essas informações aqui são de extrema relevância para vocês terem no seu currículo, tanto no currículo quanto no LinkedIn. Eu peguei essa vaga aqui ontem, é uma vaga de secretária executiva no Rio de Janeiro. E aí, olha as responsabilidades: realizar o agendamento e cancelamento de compromissos. Lembra que lá estava controle de agenda? Mas essa aqui é agendamento e cancelamento de compromissos, eventos e viagens para a categoria. Eu posso usar essa informação como? Vou ajustar o meu currículo, então, vou ver onde eu consigo incluir agendamento e cancelamento de compromissos. Por quê? Porque você vai estar, poxa, essa palavra é uma nova, controlar documentos. Então, eu vou olhando quais são as responsabilidades e vou escrevendo no meu currículo. Poxa, eles querem aqui participar de reuniões para elaboração de atas. Eu já fiz isso. Coloco no meu resumo algo mais próximo do que eu já fiz e do que aquela vaga busca. Bom, foi a experiência profissional. Eu sei que esse é grande, tá? Mas é muito importante a gente sempre ter uma experiência profissional. E você pode editar depois, tá? Poxa, senti falta disso, lembrei disso. Coloca tudo que foi importante. Eu recomendo ter um currículo completão, com todas as suas informações. Nesse currículo completão, você vai pegando e vai adaptando. Então, ó, eu faço um completo e o segundo eu vou fazer algumas partes, algumas adaptações. Vou tirar alguma informação que não é tão importante. Cursos e qualificações. Você vai colocar também nome do curso, qual é a instituição e qual é o ano de conclusão. Aí aqui eu trouxe o exemplo dos meus cursos, são vários, tá vendo? Eu não preciso colocar todos. No meu currículo completando, eu deixo tudo. Mas quando eu for enviar, eu vejo. Para uma vaga de HRBP, qual será que é o qual será que é o curso mais importante? E deixo. Excel, dashboard de Excel, não faz tanto sentido. VBA aplicado a negócio, eu posso tirar. Mas se eu estiver me candidatando para uma vaga dentro de RH na área de remuneração, aí sim eu preciso colocar esses cursos que são muito importantes. Então, gente, já recebi currículo com 3 páginas de curso. Não façam isso, tá? Vamos sempre entender quais são os cursos estratégicos. E as informações adicionais pode ser trabalho voluntário. Se você está no início da carreira, ou se você já está, poxa, Tamiris, eu estou buscando recolocação e eu não consigo, busca um trabalho voluntário. Isso vai te ajudar não só na sua recolocação, como colocar também uma experiência nova no seu currículo, no seu perfil. Você ajuda quem precisa e você também se ajuda. Então, trabalho voluntário é muito importante. No LinkedIn, se você tem trabalho voluntário, mostra que você é mais buscado pelas empresas. Ele mostra mais seu perfil se você tem esse campo. Premiações.
Gente, eu trabalhei na Michelin e lá tinha premiações por inovação, por você mapear um processo. Se você tiver premiações, coloca essa informação também no seu currículo, porque mostra a diferença de você como profissional. E experiência internacional. Se você já teve essa experiência internacional, se você fez um intercâmbio, coloca aqui, porque isso também vai te diferenciar como profissional. Então, essas são as informações que você pode colocar depois dos cursos e qualificações. Lembrando, meu idioma é básico, coloca ali no final. Eu tenho trabalho voluntário, coloque. E aí você descreve trabalho voluntário também como experiência profissional. Escreve um pouco mais sobre o que a empresa faz, e aí você, é uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua, com alimentos uma vez por semana, e o meu trabalho é organizar a agenda, definir quem vai ir, mostra. E é sempre importante. Se você está em busca de recolocação, em busca do seu primeiro emprego como secretariado executivo, busca fazer atividades que estão de acordo com a profissão que você quer. Isso vai fazer diferença. Chegou o momento das